Shalom a todos. My name is Spider-Man and o Discípulos of the Christ. Estou aqui com o ensinamento bíblico. Dizer que a Bíblia Sagrada nos mostra não há salvação, não há a vida eterna sem a obediência. Sempre Deus nos mostra que Deus odeia o pecado. No livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, a Bíblia volta a nos mostrar que melhor é obedecer do que sacrificar. Sempre a Bíblia nos mostra que Deus odeia o pecado. Irmãos amados, devemos obedecer a palavra de Deus. Devemos obedecer a palavra de Deus. Não há a salvação sem a obediência. Hebreus capítulo 5, versículo 9. Não há a salvação sem a obediência. Em outras palavras, a obediência é a chave da vitória. A obediência é a chave da vitória. Irmãos amados, devemos obedecer a palavra de Deus. Devemos obedecer a palavra de Deus. Devemos obedecer a palavra de Deus. Devemos fugir do pecado. Irmãos amados, quando se trata do pecado, devemos fugir do pecado. Devemos fugir do pecado. O pecado separa o homem de Deus. O pecado separa o homem de Deus. Quando se trata do pecado, irmãos, devemos fugir do pecado. Devemos fugir do pecado. Porque o pecado separa o homem de Deus. Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecado, mas Deus ama o pecador. Deus ama o pecador para o pecador se arrepender dos seus pecados. É por isso Deus ama o pecador. Mas Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecado, mas Deus ama o pecador para se arrepender dos seus pecados ou dos seus maus caminhos, que é pecado. Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecado, mas Deus ama o pecador para se arrepender dos seus pecados. Deus ama o pecador para se arrepender dos seus pecados. Deus ama o pecador para se arrepender dos seus pecados, mas Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecado, mas Deus ama o pecador para se arrepender dos seus pecados. Irmãos amados, quando se trata do pecado, devemos fugir do pecado. Devemos fugir do pecado. O pecado separa o homem de Deus. O pecado separa o homem de Deus. O pecado separa o homem de Deus. Quando se trata do pecado, irmãos, devemos fugir do pecado.
Devemos fugir do pecado. Devemos fugir do pecado. Irmãos amados, quando se trata do pecado, devemos fugir do pecado. A oração nos ajuda muito. A oração nos ajuda muito também. A oração nos ajuda muito. Devemos orar muito, irmãos. Devemos orar muito. A Bíblia Sagrada nos mostra, devemos orar sem cessar. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. A Bíblia nos mostra, devemos orar sem cessar. Em outras palavras, a oração é a chave da vitória também. A oração é a chave da vitória. A oração é a chave da vitória. A oração é a chave da vitória. A obediência também é a chave da vitória. A Bíblia Sagrada nos mostra que não há a salvação nem a vida eterna sem a obediência. Hebreus capítulo 5, versículo 9. Hebreus capítulo 5, versículo 9. Não há a salvação nem a vida eterna sem a obediência. Só pela graça de Deus podemos ser salvos, mas devemos ter cuidado, irmãos, porque a graça é enganosa. A graça é enganosa. A graça é enganosa. A graça é enganosa. Irmãos amados, devemos viver de Cristo em espírito e em verdade. Devemos viver de Cristo em espírito e em verdade. Devemos adorar ao Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, em espírito e em verdade. Devemos adorar ao Senhor Jesus Cristo em espírito e em verdade. Thank you, Jesus. Devemos adorar ao Senhor Jesus Cristo em espírito e em verdade. Devemos adorar ao Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, em espírito e em verdade. Devemos adorar ao Senhor Jesus Cristo em espírito e em verdade. Irmãos amados, devemos adorar ao Senhor Jesus Cristo em espírito e em verdade. E devemos fugir do pecado. O pecado separa o homem de Deus.
Devemos fugir do pecado. Devemos fugir do pecado. Devemos obedecer à palavra de Deus. Devemos obedecer. Devemos pregar o Evangelho de Cristo em espírito e em verdade. Devemos adorar ao Senhor Jesus Cristo em espírito e em verdade.